Hoje nós vamos falar de um tema que é muito comum entre as mães. Uma frase que é muito comum entre as mães. Já fiz de tudo para fazer meu bebê dormir bem e não consigo. É uma frase muito comum, a gente escuta muito, né? Se você não falou essa frase, você já deve ter ouvido de alguma mãe, ou você pode ser essa mãe, né? Que tem essa frase de que diz que já fez de tudo e não consegue melhorar o sono do bebê. E hoje você vai ter uma nova visão sobre isso. Você vai ter um novo olhar para esse já fiz de tudo. Depois você vai me contar como a live de hoje te ajudou a enxergar o sono do bebê de uma maneira diferente, tá? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Pra gente começar então a nossa live, nós vamos começar citando alguns dos motivos, né, que pode levar você a ter essa impressão, essa sensação de que você já fez de tudo e não conseguiu melhorar o sono do seu bebê. Então muitas vezes, né, muitas mães já fizeram cursos de sono, já tentaram aplicar diversas metodologias para fazer o bebê dormir e não obteve sucesso. Então, muitas vezes, essa frase de já tentei de tudo vem de mães exaustas, cansadas, verdadeiramente desmotivadas, porque de fato já se esforçaram, né? Já tentaram colocar em prática alguma metodologia e não conseguiram sucesso. Mas é importante que a gente tenha um olhar de que nem toda metodologia vai funcionar para mãe de maneira igual. Então, a metodologia que funciona para uma mãe pode não funcionar para você. Geralmente, as metodologias mais agressivas, as metodologias que você começa a fazer treinamentos, de deixar o bebê chorar 2 minutos, depois 3 minutos, depois 5 minutos, são metodologias que muitas vezes invadem o nosso coração de mãe de uma maneira que a gente não consegue colocar em prática. E daí vem a frustração. O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não estou conseguindo? Né? Então, você tem que tomar cuidado para você pensar o que você já fez de fato. Ah, doutora Lari, já fiz rotina, meu filho já tem rotina. A gente vai ter uma live só para falar daqueles bebês que já têm rotina e mesmo assim não dormem bem. Mas hoje eu tô falando de uma maneira geral, das metodologias e de tudo que você já tentou fazer, de tudo que você já aplicou aí na sua casa e você não teve resultado. Então, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o que eu já tentei aqui. Ah, já tentei metodologias diferentes que ou deixou o bebê chorando, ou aplicou algumas técnicas em que eu não consegui ter progresso, né? Ou eu fiquei muito neurótica com a rotina. A gente também vai ter uma live para falar sobre as mães que ficam neuróticas com a rotina. Nós vamos poder aprofundar bastante nesse tema também. Então, o que você já fez de verdade para melhorar o sono do seu bebê? Qual foi a metodologia que você utilizou para melhorar o sono do seu bebê? Já tentei rotina, já tentei colocar o bebê para dormir no berço e não consegui, já tentei colocar o bebê para tirar a soneca fora do colo e não consegui. O que mais que vocês falam aí? Fala aí para mim nos comentários, né? Quais são as frases mais comuns aí entre vocês, que vocês falam diariamente aí sem conseguir? Geralmente, um dos principais motivos que levam a mãe a não conseguir ter sucesso no sono do bebê, um dos principais motivos é você pegar uma técnica, pegar uma metodologia onde você não consegue pegar consistência nela. Esse é o ponto número 1. Então, às vezes você começa a colocar ali uma rotina e aí você não consegue pegar consistência. Então, no meio do caminho você desiste, porque você não conseguiu aplicar a metodologia. Então você não conseguiu deixar o seu bebê chorando no berço sozinho, você não conseguiu fazer uma técnica de desmame noturno viável para você e para o seu bebê. Então já tentei fazer desmame, mas não consegui. Então geralmente são técnicas onde vocês não conseguem ir até o fim, porque são técnicas agressivas, são técnicas que não respeitam a maturidade do bebê, que não respeitam a individualidade de cada família. Então, às vezes você faz uma consultoria de sono e a moça te dá lá uma tabela para você fazer. Então, horário de acordar, horário da soneca, ritual noturno. Só que aquilo ali às vezes não se encaixa na sua rotina, na sua realidade de mãe e na realidade do seu bebê, na realidade da sua família. Eu falo que para você que quer consolidar uma rotina com apego para o seu bebê, você precisa de 3 P's. Quais são eles? Praticar, você precisa colocar em prática tudo que você está aprendendo. Não adianta ficar só na teoria, precisa colocar a mão na massa. Você precisa ter paciência. Não é do dia para noite que o bebê aprende a dormir. E se alguém está falando para você, vem aprender um curso de sono onde eu vou te ensinar em 10 dias a fazer o seu bebê dormir a noite inteira. Venha aprender um curso de sono onde eu vou te ensinar em 30 dias a fazer o seu bebê dormir a noite inteira. Cai fora, é cilada.
Tá cilada, porque não é assim que funciona. Pode até funcionar para uma mãe, para duas, mas não vai funcionar para todas as mães e você pode não estar dentro dessa estatística, que de verdade é mínima. Então cuidado com essas promessas de que você vai aprender a fazer o seu bebê dormir em tantos dias, porque geralmente não é assim. Então você precisa ter paciência. E você precisa ser persistente. Por que você precisa ser persistente? Porque você precisa consolidar a rotina, pegar consistência na rotina. Por isso que eu falo, às vezes as meninas mandam mensagem, doutora Lari, hoje meu filho dormiu a noite inteira, eu tô tão feliz. Aí eu falo pra mãe assim, maravilha, vamos pegar consistência nessa rotina. Vamos repetir o que tá dando certo. Porque é isso que vai fazer o seu bebê, de fato, a maturar, criar maturidade e conseguir dormir a noite inteira todos os dias. Eventualmente ele vai acordar, obviamente, ele não é robô. Assim como você às vezes acorda na madrugada para beber uma água, para ir no banheiro, o seu bebê também vai acordar e tá tudo bem. Bebês não são robôs, tá? Então, os 3 P's do sucesso, prática, persistência e paciência, são fundamentais para você que quer consolidar uma rotina com apego. Se você está aqui e você quer resultado hoje, eu quero uma fórmula mágica, um pauzinho para fazer meu bebê dormir a noite inteira de um dia para o outro, esqueça isso. Seta suas expectativas. Maternidade é isso. Maternidade é paciência. Não existe fórmula mágica para fazer o seu bebê dormir a noite inteira do dia para o outro. Existe sim um método seguro, inovador, onde a gente vai aprender a organizar o sono do bebê com a rotina adaptada, uma coisa que já existe na literatura, nos estudos científicos, a Sociedade Brasileira de Pediatria ensina sobre rotina, sobre higiene do sono. E existe o apego, onde ninguém fala sobre ele. As pessoas falam muito sobre rotina, sobre você consolidar, janela de sono. Eu falo muito sobre janela de sono, sobre você identificar quanto tempo seu bebê consegue ficar acordado, mas ninguém fala muito para você sobre o apego e a necessidade de segurança que os bebês têm. Ah, doutora Lari, você é psicóloga também? Não sou psicóloga não, eu sou mãe. Eu sou uma mãe que, no desespero de organizar a rotina do seu bebê, no desespero de fazer o seu bebê dormir, foi estudar e foi entender por que o meu bebê, mesmo com rotina, não dorme a noite toda. E você vai entender isso numa live específica sobre esse tema. Mas isso me fez aprofundar na teoria do apego. Então, o que eu posso fazer então para superar essa minha angústia, essa minha insegurança, essa minha sensação de que eu já tentei de tudo e não consegui, essa minha sensação de que o meu bebê é exclusivo, é diferente de todos os outros bebês, que só eu não consigo fazer rotina, só eu não consigo, eu já tentei de tudo e não consigo, eu já tentei desmamar, fazer desmame noturno, fazer isso, fazer aquilo e não consigo. O que eu posso fazer para tirar isso da minha cabeça e focar? E olhar pra frente e falar, não, eu vou conseguir sim. Meu bebê não é diferente de outros bebês, tá? Ele tem as particularidades dele, mas o sono do bebê tem um funcionamento. O funcionamento onde a gente fala hormonal, do ciclo de sono, é igual. Então a gente precisa só entender o que esse bebê, o seu bebê, precisa especificamente. Então o que você pode fazer para olhar pra frente? Parar de ficar olhando para o que você já tentou, para o que não deu certo e olhar para frente. Primeira coisa é você passar de fato a conhecer o seu bebê. E isso você vai entender muito na aula 1. Vai ter material em PDF na aula 1, que vai ser, o material de PDF tem o nome, eu já vou dar um spoiler aqui da jornada do sono. O material da aula 1 chama-se Conhecendo o Meu Bebê. Você vai passar a conhecer o seu bebê. Através de várias perguntas que eu vou colocar lá, você vai começar a ter um olhar individualizado para esse bebê, nesse sentido de o que ele precisa. Como é que eu posso ajudar o meu bebê que não está dormindo bem? Segunda coisa que você precisa é estar motivada, gente. Quem é que vai conseguir consolidar a rotina desmotivada? Quem vai conseguir consolidar a rotina achando que não vai dar certo? Não vai dar certo. Se você que está aqui, a gente tem agora nessa live aqui no Instagram 78 pessoas, 78 mães, pode ser que tenha algum pai perdido aqui, eu acho ótimo quando tem pai, mas a maioria de vocês é mães. O que essas 80 mães aqui, vocês 80 mães que estão aqui agora nesse momento, precisam para conseguir consolidar a rotina do bebê de vocês? Vocês precisam estar motivadas. Se vocês não estão motivadas, não vai dar certo. A motivação é o ponto número 1 para você consolidar a rotina do bebê. Motivação. E é por isso que eu faço essas 2 semanas de aquecimento para a jornada do sono do bebê. Essas 2 semanas de aquecimento, elas vão ajudar você a estar motivada, aquecida, empenhada em ajudar o seu bebê a dormir bem,
com apego, sem estresse, sem neurótica, sem ficar neurótica com rotina, sem querer ir para casa da sua mãe ou para casa da sua sogra porque você tá fazendo rotina. Não, eu tô fazendo rotina. Não posso sair de casa com meu bebê. Tenho que ficar aqui agora 10 dias fazendo tudo certinho para dar certo. Não é assim que vai funcionar. Vocês sabem, quando a gente vai malhar, né? Quem faz academia, quem já fez academia aqui, quando a gente entra na academia, o que a gente faz? Quem quer emagrecer, a gente vai lá, começa a fazer academia, aí a gente se pesa. Quem tem balanço em casa, todo dia vai lá e se pesa. A gente quer uma fórmula mágica, né? A gente quer perder peso rapidinho. Poxa, mas eu malhei hoje o dia inteiro e não perdi 1 grama. Malhei hoje, fui pra academia, suei um monte e tô com peso igual de ontem. É assim que vocês fazem com a rotina do bebê. Vocês começam a rotina, começam empenhadas. Fiz a rotina certinha hoje, meu bebê despertou mais do que despertava antes, despertou 5 vezes, despertou 7 vezes e por aí vai. Quem quer resultado de academia, o que precisa? Todo mundo sabe, o que você precisa para ter um bom resultado de academia? Ir para academia todos os dias, né? Pelo menos de segunda a sexta aí, fazer uma atividade física regular. Não pode ser peso, porque se é peso, a gente para de ir. Tem que ir por motivação, por se sentir bem. Não, então quem não gosta de musculação vai buscar alguma aula para fazer, né? Vai para os funcionais da vida, vai para os crossfit da vida, enfim, vai para fazer outra atividade física. Porque se vira peso, a gente para de fazer. Quando a gente está quase começando a ter resultado, a gente cansa. Ah, nessa semana não vou não. Tô com uma preguiça de ir pra academia. Com o sono do bebê é a mesma coisa. Você começa ali empenhada, motivada em fazer rotina. Aí você não vê resultado logo. Aí faz o quê? Desmotiva. Aí deixa o bebê passar da janela de sono, deixa o bebê ficar acordado o dia todo, ou deixa o bebê dormir demais de dia. E aí desanda tudo, piora mais ainda do que estava. Porque não pode ser peso. Quando a gente fala de rotina com apego, é justamente para você fazer as coisas com leveza. A rotina ela vai entrar na sua vida de forma tão automática, igual você escovar dente. Ela não vai entrar como uma coisa rígida, estressante. Não, vai ser tão fácil para você identificar os sinais de sono do seu bebê, saber quando o seu bebê está precisando descansar, saber quando o seu bebê está precisando de mais atividades, que a rotina fica leve, meninas. E você não sofre com ela. Porque se você não sofre com ela, se você faz a rotina com leveza, você consegue pegar consistência nela, você consegue fazer ela por 1 mês. E as melhoras vão vindo de forma progressiva, assim como na academia você vai perdendo 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, até perder 1 quilo. Aí quando você perde 1 quilo, o que acontece? Você fica super empolgada. Massa, tá dando certo. Pronto, quando o seu bebê passa de 7 despertares para 2, você fica assim, tá dando certo, e você fica motivada a continuar, persistir e conseguir fazer o seu bebê pegar consistência naquela rotina. Então não adianta pegar técnicas estressantes que não vão te deixar fazer isso todos os dias. Não adianta ficar neurótica com a rotina. Vou repetir, a gente vai ter uma live só para falar sobre isso, porque você não vai conseguir fazer. Você vai desistir no meio do caminho, tá? Vamos voltar aqui então. Então pronto, falei dos 3 P's. E aí, uma coisa que acontece muito, né? Como eu falei no começo da live, às vezes você já fez alguma consultoria, você já fez até algum curso de sono. Não é incomum, eu tenho algumas alunas, muitas alunas na verdade, que já fizeram cursos de sono e não tiveram sucesso. E entraram para assessoria porque acreditaram no método por ser diferente, inovador. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, da Micheline. Vocês vão ver depoimento dela aqui no Instagram. A Micheline, ela tinha feito já outro curso de sono, mas ela não conseguia colocar em prática aquilo ali, ela não conseguia entender, ela não conseguia praticar. E aí ela começou com a metodologia sono e rotina com apego, a rotina da bebê dela ficou leve, ela conseguiu fazer sem perceber. Ela foi fazendo, foi melhorando, foi vendo melhoras progressivas. Ela conseguiu, gente, uma coisa muito importante, a gente vai ter uma live também para falar sobre isso, eu vou repetir isso em muitas lives. Você precisa setar as suas expectativas quanto ao sono do bebê. E é por isso que eu sempre falo sobre o ciclo do sono. Eu explico para você lá no curso como é que o seu bebê dorme, como é o sono do bebezinho. Não dá pra gente exigir do sono do bebê, a gente tem que ter paciência, explicar, ir devagarzinho até o bebê ter maturidade para dormir a noite toda. Então seta a sua expectativa. Eu sei que tem bebês de 2 meses, 3 meses que dormem a noite inteira. Eu tenho alunas que têm bebês que dormem com 2, 3 meses a noite inteira. Mas o seu bebê, não é porque ela dorme que o seu bebê vai dormir. Os bebês não são robôs, né?
Por que esse bebê de 2, 3 meses dorme a noite inteira? Porque a mãe é super tranquila, a mãe tem uma produção de leite mega exagerada, o bebê consegue mamar um monte durante o dia, consegue ficar 10 horas sem precisar mamar, porque ele adquire as calorias durante o dia, coisa que não é tão comum. A gente produz geralmente a quantidade de leite que o nosso bebê precisa. Um bebê de 2, 3, 4 meses, é natural que ele acorde na madrugada para mamar por fome, por necessidade calórica. Então, mesmo esse bebê que tem rotina certinho, ele pode acordar 1, 2 vezes para comer, para se alimentar. Então, seta suas expectativas quando se fala sobre o sono do bebê. Não exija que o seu bebê de 1 mês, de 2 meses, durma a noite inteira. É diferente do bebezinho de 9, de 10, o bebê que já começou a comer, né? Passou da introdução alimentar. Esse bebê a gente tem certeza que ele está comendo. Então, esse bebê a gente precisa olhar outros aspectos que vai ajudar ele a dormir a noite toda. Geralmente a gente tem muito aí o apego, muita angústia da separação. Às vezes a mãe voltou a trabalhar e aí chega de noite e o bebê quer estar grudado na mãe. Por quê? Porque a mãe trabalhou o dia todo e o bebê quer ficar com a mãe um tempinho, o tempinho que ele tem à noite. Então, é importantíssimo que você sete as suas expectativas quanto ao sono do seu bebê. Não exija do seu bebê uma coisa que ele não tem capacidade para fazer. E aí, com outros métodos, às vezes, você acaba fazendo coisas que você não gostaria, né? Por não ter esse olhar para o sono do bebê, não ter esse olhar dócil, esse olhar de que o bebê é um ser que depende de você, que precisa mamar. O bebê até 6 meses de vida, ele só se alimenta do peito, né? Ou outros bebês que tomam fórmula, só tomam leite. Então a gente precisa entender que esse bebê às vezes precisa acordar para comer, tá? Não dá pra gente exigir tanto do bebê. Então, outro exemplo que eu tenho para dar para vocês com relação a essas coisas que eu tô comentando de curso, de porque vocês desistem porque vocês já tentaram de tudo, esse tentar de tudo não é tentar de tudo, tá? Outro exemplo que eu tenho para falar, por exemplo, é a Michelle. A Michelle é mãe de 2 bebês. Vocês também vão ver depoimentos dela aí falando pra vocês o que aconteceu com ela. Ela é mãe de 2 bebês e com o primeiro filho dela, ela teve uma experiência de sono, de assessoria terrível, onde ela ficou angustiada, ela ficava agoniada porque ela não conseguia colocar em prática, ela não conseguia entender o que estava acontecendo com o bebê dela. Por que todo mundo consegue menos eu? E aí, depois que ela conheceu a metodologia sono e rotina com apego, ela entendeu o que estava precisando, o que estava faltando na rotina dela. Era simplesmente o olhar atento ao seu bebê, o olhar atento àquilo que o bebê dela estava precisando e principalmente setar as expectativas. Quando você faz isso, que você relaxa, é igual tentar engravidar. Às vezes a mãe fica, quero engravidar, quero engravidar. Quantas mulheres tentam por anos aí engravidar e aí quando ela relaxa, ela vai lá e engravida. É a mesma coisa com o sono do bebê, quando você relaxa, você já entendeu como funciona o sono, você não tem dúvida mais sobre a rotina, você está conseguindo fazer uma rotina onde o seu bebê está ficando bem durante o dia e mesmo assim o seu bebê não está dormindo, ó os neurônios espelho, às vezes ele não está dormindo porque ele está ansioso, porque você está ansiosa, porque você está esperando muito dele, você está com muita expectativa em cima dele e os neurônios espelhos vão lá e não deixam fazer com que esse bebê durma a noite inteira. Então, sete as suas expectativas com relação ao sono do bebê. Faz o que tem que ser feito. Faz o que está ao seu alcance. Torna a rotina do seu dia a dia uma rotina leve, prazerosa. Nada de ficar estressado na hora de colocar o bebê para tirar a soneca. Tem mães que ficam ali, ó. Meu Deus, fica tipo, o bebê acabou de acordar e ela já tá pensando na outra soneca. O bebê tá dormindo essa soneca e ela já tá pensando na outra. Então, quando você fica neurótica com a rotina, a gente vai ter uma live só para falar sobre isso, as coisas tendem a não pegar a consistência, a gente desiste no meio do caminho. Então, quando você fala já tentou de tudo, saiba que existe muita coisa ainda a ser feita. E às vezes não é coisa só relacionada à rotina do seu bebê. Às vezes são coisas relacionadas à sua forma de lidar com a rotina do seu bebê, à sua forma de lidar com o seu bebê e a sua forma de lidar com o sono do seu bebê. Às vezes eu falo com as meninas lá, com as alunas, que estão com muita dificuldade, que estão colocando rotina, fazendo rotina e mesmo assim não tem resultado. Às vezes eu falo pra elas assim, faz um yoga hoje, vai lá, relaxa um pouquinho a mente. Usa sua rede de apoio, pede sua mãe, seu esposo para ficar com esse bebê aí um tempo durante o dia. Vai lá, vai no salão, faz sua unha, lava o cabelo, dá uma respirada. Muitas vezes, gente, o problema tá aqui, ó, no nosso coração, na nossa angústia, na nossa expectativa com relação ao sono do bebê. Não é com relação à rotina, não é com relação à janela de sono, às vezes não tá ali o problema. A gente já conseguiu aprender, você já conseguiu entender como é que funciona, você já está fazendo e muitas vezes não dá certo porque é você que está precisando ali passar para o seu bebê a segurança que ele precisa.
Então se você é essa que tá aqui e tá pensando assim, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo e não consegui, não vou conseguir nunca, para e acredita em mim, tem muita coisa a ser feita e a jornada do sono vai te ajudar muito. As 4 aulas da jornada, o passo a passo direitinho que eu vou descrever lá, vai te ajudar muito. Bom, vamos passar então pro jeito errado, né? O que vocês fazem de errado quando vocês estão tentando consolidar a rotina? O que vocês fazem de errado? Primeira coisa, expectativa, né, gente? Vocês têm uma mega expectativa. Quando as meninas entram para a assessoria, na primeira aula, né, que a gente faz um desafio de 7 dias, eu já falo para elas: cuidado com as expectativas. Você está entrando aqui na assessoria para melhorar o sono do seu bebê, mas aqui não é fórmula mágica. Eu não sou bruxa, não faço milagre. O mérito de fazer o seu bebê dormir é seu, não é meu. Eu tô aqui para te ajudar a olhar para o seu bebê, para te ajudar a identificar o que o seu bebê precisa pela minha experiência com relação ao sono do bebê, por já ter tido centenas de alunas, centenas de casos, por ter visto os bebês de várias faixas etárias. Então a minha experiência ajuda muito sim a te direcionar. Mas quando elas me falam assim, doutora Lari, meu bebê tá dormindo a noite inteira, eu dou parabéns para você que conseguiu fazer isso, porque o mérito é seu, porque a teoria é muito fácil, né? Eu tô aqui de fora, eu tô falando, eu já vivi na pele, eu sei o que é. Então quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente ouve outra pessoa falar sobre isso, parece fácil, mas fácil não é. Ele é até simples, muito simples, né? Você consegue entender os conceitos de sono, você consegue entender, né, como é que você faz para identificar os sinais, a janela de sono, como é que você pode melhorar o ambiente, como é que você pode fazer os rituais, tudo isso você consegue entender. Então é simples, mas dizer que é fácil não é. E principalmente não é fácil por conta das nossas expectativas. A gente fica muito ansiosa para melhorar rápido, porque a gente está exausta, a gente está um caco, né? E tá tudo bem. Nós somos seres humanos e temos a ansiedade, as expectativas são essenciais, fazem parte da nossa essência de ser humano. Mas a gente precisa ir com calma, setar essas expectativas para que a coisa consiga pegar consistência e funcionar. Bom, então o que você precisa fazer, né? Vamos fazer o jeito certo aqui de começar aí, né, a motivar você a esquecer que você já tentou de tudo. Primeiro passo que você precisa para consolidar uma rotina, primeira coisa certa que você vai fazer, foca em um único método. E eu falo muito isso lá na jornada, tá? Por quê? Porque hoje em dia na internet, gente, tem informações de tudo quanto é lugar. Você vai ouvir muito. Tá chegando anúncio de sono aí meu pra vocês? Deve estar chegando, né? Os anúncios que eu falo pra divulgar, pra divulgar a semana, pra divulgar a jornada, pra ajudar o máximo de mães que precisam entender sobre o sono do bebê. Esses anúncios meus estão chegando pra vocês. E eu tenho certeza que devem chegar também inúmeros outros anúncios sobre o sono do bebê. Porque quando a gente começa a ver uma coisa na internet, as outras coisas da mesma área começam a aparecer pra gente. Então, eu preciso que você foque em um método, porque o que eu falo aqui é exclusivo da metodologia sono e rotina com apego. Os conceitos de sono, janela de sono, higiene do sono, é tudo igual, tá? Vai ter vários profissionais como eu falando a mesma coisa, explicando pra você conceitos simples, né? Onde a gente vê nos estudos científicos e que é tudo igual. Mas a metodologia que vai fazer com que você pegue consistência, elas são diferentes. Então a minha metodologia é diferente de vários outros profissionais que estão aí no mercado explicando sobre o sono do bebê. E não tem problema nenhum se você se identificar com a outra metodologia. Não tem problema nenhum. Você só precisa focar na outra e esquecer a minha. Ou você precisa focar aqui na sono e rotina com apego e esquecer a outra. Por quê? Vai entrar em choque. Você vai começar a ter um monte de informação e você vai ficar sem saber o que aplicar. Soneca no claro ou soneca no escuro? A janela de sono de 6 meses é 2 sonecas ou 3 sonecas? E por aí vai. Então foca em uma única metodologia, aquela metodologia onde você está se sentindo mais segura, onde você está se sentindo mais, tá se identificando melhor, você está entendendo aquela linguagem daquele profissional melhor. Ah, é aqui, você está na minha live aqui hoje, você está entendendo o que eu estou falando? Tá fazendo sentido para você o que eu estou falando? Ou não? Não tá fazendo sentido não, doutora Lari. Tô achando muito, sei lá, esse negócio de psicologia, eu quero um negócio mais prático, quero fazer meu bebê dormir chorando mesmo, porque eu quero resolver logo. Então você tá no lugar errado. Realmente, não fica aqui nessa live, procura outro profissional. Mas tá fazendo sentido pra você? Foca no método SRA.
para você não ficar confusa, para você não ter confusão mesmo na sua cabeça, e aí você não vai conseguir aplicar nenhum método, nem outro método, tá? Então o primeiro passo para você conseguir é isso, focar, se sinta motivada. Passo número 2, esteja junto com pessoas que precisam ser motivadas. Então, próxima live que a gente tiver amanhã, eu vou pedir pra vocês, que hoje eu já esqueci, tá? Porque essas coisas eu sou péssima de lembrar. Amanhã, quando a gente começar a live, se eu esquecer, vocês podem até me lembrar aqui na mensagem, pegar o aviãozinho que tá aqui, ó, acho que é aqui, ó, o aviãozinho aqui no Instagram, mandar essa live para algumas amigas que você tem que também tem filho pequeno. Por que, doutora Lari? Porque quando essas mães que têm bebês pequenos igual você se sentirem conectadas com a metodologia e vocês começarem a estar na live junta, a tirar dúvidas juntas, a se sentirem motivadas, a gente vai ter na jornada do sono, na semana mesmo da jornada, a gente vai ter uma comunidade no Facebook aberta para vocês tirarem dúvidas, para vocês conversarem entre vocês, para vocês trocarem experiências. Estar com pessoas que estão na mesma vibe aí é muito importante. Vai te ajudar a ter gás para também continuar, para acreditar no método, para conseguir aplicar o método. Então, motiva, chama as amigas, né? Marca as mães no comentário. Tem aqui, eu coloquei 2 posts hoje, coloquei das lives, coloquei da jornada de sono. Vai lá, marca suas amigas que você tem aí, para vocês se sentirem motivadas durante todo esse processo da jornada. Essas 2 semanas que antecedem e principalmente na jornada do sono, que é um evento que você não pode perder, de jeito nenhum. Porque de fato é o que vai consolidar, é o que vai te dar o passo a passo, o papel ali, o material. Eu vou te dar o mapa para você traçar uma rotina para o seu bebê. Certo, meninas?